Terça-feira da terceira semana da Páscoa. A graça do batismo, primeira parte. Números de 1262 a 1266. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. 1262. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. 1263. Para a remissão dos pecados. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. 1264. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, entre outras coisas. Assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou, metaforicamente, o incentivo do pecado. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras. 2 Timóteo 2,5. 1265. Uma criatura nova. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com ele, templo do Espírito Santo. 1266. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo.